Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo especialíssimo, muito bom, quero ser breve, quero ser rápido com vocês, te inscreve no canal, me acompanha. Vamos falar hoje do negócio seguinte, ó. Vamos falar hoje sobre quando se faz treinamento de força em sujeitos com sobrepeso e obeso. O que conta mais? O volume de treinamento, a carga, a idade, o quanto obesa essa pessoa está, quais são os moderadores que fazem diferença na influência desse treinamento de força. Então, vem comigo nesse vídeo artigo aqui que vocês vão curtir pra caramba. Então vamos lá, gente. Tá aí, videozinho, artigozinho de 2022 do meu amigo Regis Radaeli, Pedro Lopes e colaboradores, uma parceria Austrália, Portugal e Brasil, publicado recentemente na Medicine Science. Esse artigo aqui ele é um artigo aceito, uma cópia, né, gráfica que as revistas mandam para os autores, consegui direto com o pessoal aí. Então, um artiguinho muito bacana. Então, ele tem uma formatação diferente e às vezes o cara tem que dar uma passada mais rápida no conteúdo. Então, primeiramente, trazer que a introdução, a gente sabe que a obesidade é um problema de saúde pública, aumentando em escalas cada vez maiores em todos os tipos de países, né, desenvolvidos, em desenvolvimentos, e é um problema que a gente tem encontrado pela mudança dos nossos hábitos. E a gente sabe que as intervenções multicomponentes são as que têm dado resultados mais eficientes, tendo o exercício físico, como também a restrição calórica, como os principais aspectos que têm sido utilizados, né? E dentro da prescrição de exercício, nós temos o treinamento de força, né? Estudos aí trazendo 5 quilos aproximadamente entre sujeitos obesos e com sobrepeso. E trazendo vários benefícios, né? Como a diminuição das inflamações crônicas, do risco de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e por aí. Mas a gente tem que saber, e aí? Qual é o mínimo de carga que eu preciso? Ou quais são os componentes, os moderadores que pode fazer influência, que pode ter uma influência nesses resultados? Então vamos lá. Aqui tem o objetivo então do estudo, fazer e olha lá, hein, gente, uma meta-análise com regressão ainda, né? Então nós vamos ter um dado bem consistente, eu já explico para vocês. E a influência do treinamento de força na gordura corporal total e na massa magra, são os dois desfechos do estudo. E os moderadores são considerados como a duração da intervenção, o volume de treinamento, etc. e tal. E depois eu trago mais dados para vocês. Então, um estudo usou o Cochrane e a Prisma como base de organização, registrado no Próspero, né? Foi utilizado treinamentos, tanto somente como treinamento, como também treinamentos com restrição calórica, sujeitos apenas obesos e sobrepeso, acima de 18 anos, e a massa de gordura e a massa magra como aspectos a serem analisados. Critérios de exclusão: pessoas doentes, diabetes tipo 2 e câncer foram excluídas, e tem outros critérios que não vêm ao caso. Interessante, o estudo traz artigos de língua inglesa, portuguesa e espanhola. Certo? Vamos lá. A avaliação da qualidade pelo ROB2, análise através da média de diferença entre, né, pré-pós e por aí vai. E o volume de treinamento aqui é considerado como uma frequência semanal multiplicado pela quantidade de exercícios, pela quantidade de séries. Então, o total de séries durante uma semana. E as outras variáveis vão aparecer de boa. Resultados, gente, presta atenção, é muito bacana este estudo aqui. Vem comigo. Então, assim, foram utilizados 51 estudos na análise da gordura corporal e 59 na massa magra, e para a regressão, a meta-regressão, foi utilizado 73, 74 efeitos de magnitude. Então, um número bastante consistente. Aqui as características dos sujeitos, não vem ao caso aqui. As modalidades que mais tiveram foram o treinamento de força de forma isolada, mas também teve aí 30% dos estudos com exercício aeróbico, uma parte dos estudos com restrição calórica, 7%, aeróbico, força e restrição, 7%, e só força com restrição calórica, 5% dos estudos. Muito bem, na mediana, os estudos duraram 12 semanas, um aspecto importante, né? A gente está com estudos curtos, né? A gente nunca sabe como isso acontece a mais longo prazo. Em média também 3 sessões por semana, 72 séries por semana de volume, carga média de 80%, né?
Lembrando, né, gente, estamos falando de média, então tem estudos com menos, tem estudos com mais, mas na grande maioria passou por aí. Treinamento aeróbico nos estudos que tiveram de 12 a 60 minutos, com intensidade modulada pela frequência cardíaca máxima de reserva e por aí vai. E restrição calórica, estudos que tiveram restrição de 500 até 1.500 calorias por dia, certo? Importante, gente, risco, né, de bias, né, problemas metodológicos. 65% dos estudos tiveram alto risco de problemas metodológicos, né? Para massa gorda e para massa magra, esse valor vai a 70%. Então, nós temos ainda nessa área, porque é difícil os estudos nessa área, é controle de alimentação, é controle de hábitos, muito difícil. Então, todas as conclusões que a gente vai tirando nesse tipo de estudo, a gente tem que ser muito cauteloso, porque ainda pode ter um viés metodológico aí de problemas metodológicos no estudo. Vamos lá, então. Resultados quanto à massa gorda. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos pensar aqui nos resultados gerais. De forma geral, se conseguiu uma redução de menos 2,2 quilos nos estudos, né? Por conta de estudos muito heterogêneos, alguns estudos foram retirados e esse valor baixa para 1,6. Mas houve uma redução significativa de 1,6 kg de média nos estudos, ok? Ainda, quando essa análise é feita em subgrupos, o que se encontrou? Não se encontrou diferença na gordura corporal quanto à idade, né? Não houve diferenças entre os grupos quanto à idade, jovens, adultos e idosos, né? Aqui falam meia-idade, né? E tudo mais. Em relação ao sexo, tá? Tivemos maiores reduções para os homens, nos estudos com homens e mulheres juntos, comparado a estudos somente com mulheres. Ainda foi observada uma diferença significativa quando se mediu as dobras, a gordura por metro de dobras cutâneas, 2,7, comparado a outras técnicas, como o DEXA e BIA, de 1,3, 1,2. Então, a dobra cutânea tem um maior valor. Muito cuidado, porque a gente sabe que é uma técnica que tem viés aí de interpretação. E aqui agora nós temos o resultado principal, gente. Quando a gente faz uma meta-regressão univariada, o que a gente tem? A gente tem vários fatores e a gente analisa cada fator isoladamente. Então, veja bem, a gordura, na redução de gordura, o que houve de influência? A quantidade de gordura inicial, ou seja, sujeitos que tinham mais peso no início, a duração da intervenção, tá? Estudos mais longos, e a prescrição de restrição calórica. São esses os únicos fatores que tiveram influência na análise univariada, não tendo outras associações com as outras variáveis, como, por exemplo, a frequência semanal de treinamento, o volume de treinamento, a intensidade, a prescrição de treinamento aeróbico, inclusive. E aí nós vamos para uma regressão multivariada. O que a regressão multivariada faz? Ela coloca todas as variáveis dentro de um bolo e ela diz, olha, estas aqui são as mais importantes. Então ela meio que compara, ela leva em consideração todo o perfil do sujeito. Então é uma análise bastante robusta. E quando se faz isso, apenas a gordura corporal na base foi o que deu diferença em relação às intervenções na gordura corporal. Então, a única coisa que pegou aqui foi o nível de gordura corporal. Bem, quando se fala em massa magra, vamos de novo. Houve um incremento significativo de 1 kg, quando ajustado com os estudos heterogêneos, baixa para 0,800, ou seja, aumentou-se a massa magra nesses estudos. Beleza? Show de bola. Quando a gente, quando a gente vai para uma análise subgrupo, a gente viu que houve diferença entre as idades, onde os mais jovens tiveram um incremento maior de massa magra comparados de meia idade e os idosos. Não houve diferença quanto ao sexo, né? E ainda não houve diferença entre os métodos de avaliação. Então, beleza. Quando a gente vai para a meta-regressão de forma univariada, bem, vamos lá. O que apareceu? Idade e a restrição calórica foram as únicas que tiveram aqui associação
com a quantidade de massa magra no estudo. Ainda outras variáveis, como o índice de massa corporal, o nível de massa magra no início, duração, tempo de... tudo isso não teve interferência. E quando a gente vai para uma multivariada, a gente só encontra a idade e, novamente, a restrição calórica como fatores que deram associação com a variação da massa magra, né? Não tendo outras variáveis. Então, concluindo, gente, eu até fiz essa conclusão, traduzi ela aqui, porque veja bem, olha só, as 3 principais descobertas desse estudo. Primeiro, treinamento de força causa melhoria na composição corporal, reduzindo gordura e aumentando massa corporal magra. Show! Foi significativo e ocorreram independentemente da duração do exercício, né, do tempo de treinamento, do volume semanal, do pico da intensidade, da quantidade de intensidade e a prescrição do treinamento aeróbico em participantes com sobrepeso e obeso. Então, assim, tem melhoras? Tem, independente dessas variáveis. Isso que é o incrível. Segundo lugar, o sexo e os níveis basais de massa gorda foram moderadores significativos no efeito treino de força, né, para a redução de gordura. Ou seja, homens e aqueles que eram mais gordos tiveram maior redução nesse resultado. E o terceiro principal resultado, as mudanças de massa magra após o exercício de força foram significativamente moderadas pela idade, ou seja, com melhorias maiores nos adultos jovens do que meia-idade e idosos, enquanto que a restrição calórica foi associada com reduções da massa magra em todo o corpo. Ou seja, quando você tem restrição, você tem uma redução de massa magra. E aí, na discussão, eu fiz um breve resumo aqui, a discussão tem 2 aspectos muito importantes que os autores trazem. Um, mostrando assim, gente, nós conseguimos resultados independente de intensidade, volume e treinamento aeróbico no treinamento de força. Isso é uma coisa nova. A gente tem pregado volumes altos de treinamento pensando numa redução, enquanto que as variáveis que estão pesando mais não são necessariamente as variáveis de treinamento. Então, possivelmente a gente possa motivar pessoas com sobrepeso e obesidade usando baixos volumes e usando outras estratégias, como a restrição calórica, para alcançar um resultado melhor. E em segundo aspecto, possivelmente em relação à massa magra, nós teríamos que ter uma atenção maior na suplementação proteica, né? Uma possível estratégia. E aí, a necessidade de trabalho multidisciplinar para a gente poder chegar lá. Certo? Então, esse estudo aqui, um estudo muito bacana, muito legal. Espero que você curta e que você possa pensar em aplicações práticas, né? Numa possível intervenção, né? As variáveis do treinamento em si não são as determinantes. Isso eu acho que é o ponto alto dessa meta-análise e muito bacana. Certo, gente? Agradeço a galera que está aí comigo. Vamos lá, tamo junto e se falamos até a próxima. Valeu, um abraço.